Superempatas. O que são e como impactam a sociedade? Você já conheceu alguém que sempre sente que precisa ajudar as pessoas ao seu redor? Bem, as chances são de que essas pessoas sejam superempatas. Em termos simples, superempatas são indivíduos que têm a capacidade de sentir os sentimentos de outras pessoas. Eles podem ler sinais não verbais e têm uma capacidade quase sobrenatural de entender o estado emocional de outra pessoa. Um superempata é como um empata ao extremo. Mas como eles podem impactar a sociedade? Suas ações são benéficas ou podem causar problemas? 9 sinais de que alguém é superempata. 1. Eles têm um desejo inato de ajudar as pessoas. Ter vontade de ajudar as pessoas é normal, certo? Quero dizer, é da natureza humana querer ajudar os outros. No entanto, os superempatas têm um desejo inato de ajudar as pessoas, e nem precisam perguntar primeiro. Isso porque eles podem sentir as emoções de outras pessoas, e se sentir compelidos a fazer algo a respeito. A verdade é que os superempatas têm um desejo inato de ajudar os outros. Mesmo quando crianças, eles querem cuidar das pessoas ao seu redor. Seja uma criança do bairro, que caiu e arranhou o joelho, ou uma pessoa idosa, que não consegue sobreviver com o pouco dinheiro que tem, sempre há uma maneira pela qual os superempatas podem ajudar outras pessoas. Mas você sabe o quê? Seu desejo de ajudar não se limita apenas ao apoio emocional. Eles também têm um desejo profundo de fornecer assistência financeira e outros tipos de ajuda sempre que possível. Por exemplo, é comum que superempatas gastem muito mais dinheiro do que podem para ajudar os outros, muitas vezes levando a problemas financeiros em suas próprias vidas. E às vezes, seu desejo de ajudar pode ser tão forte que pode até levar a problemas em sua própria vida. Isso soa familiar? Nesse caso, você provavelmente deve entender que muitos superempatas têm dificuldade em recusar pedidos de outras pessoas, o que pode levar a muito estresse e ansiedade. Isso significa que é algo que é considerado um desejo inato em superempatas. Eles têm uma necessidade natural de assistir aqueles que estão sofrendo ou em estado de dor. É como se eles não pudessem ajudar a si mesmos ajudando os outros, o que muitas vezes os leva a negligenciar suas próprias necessidades. Então, aqui está a coisa. Superempatas são naturalmente atraídos para ajudar outras pessoas. Eles querem aliviar o sofrimento dos outros, e não se sentem satisfeitos até que o façam. 2. Eles são extremamente intuitivos sobre as necessidades de outras pessoas. Quando falamos de empatas, o desejo de ajudar as pessoas não é nada surpreendente, porque a palavra empata está associada a um profundo sentimento de empatia. Mas não é surpreendente que eles sejam extremamente intuitivos sobre as necessidades de outras pessoas. Bem, isso é realmente uma das coisas que tornam superempatas diferentes dos empatas comuns. A verdade é que superempatas são capazes de sentir as emoções e necessidades de outras pessoas sem gastar tempo com elas. Esta é uma habilidade que vem naturalmente para eles, e é uma das coisas que os torna tão especiais. Você vê, superempatas têm uma capacidade incrível de saber o que as outras pessoas precisam. Eles podem sentir quando alguém está chateado ou com raiva e sabem como lidar com a situação. Seja oferecendo um ombro para chorar ou um conselho, os empatas sabem exatamente como ajudar. Eles também são muito bons em saber quando alguém precisa de um determinado tipo de assistência. Talvez eles percebam que um colega de trabalho está lutando com um projeto, ou um amigo está passando por uma fase difícil em sua vida. Seja qual for a situação, os empatas sabem como podem ajudar. Eles são verdadeiros ajudantes, e não se importam se precisam ajudar pessoas que são rudes com eles, ou pessoas que não apreciam sua ajuda. Eles apenas tentam simplesmente garantir que todos estejam bem, e eles se esforçam para ajudar os outros. No entanto, os superempatas são mais sensíveis aos sentimentos dos outros do que os empatas comuns.
Eles podem sentir emoções e sentimentos que são mais sutis do que os empatas comuns. Por exemplo, eles podem sentir quando alguém está triste, mesmo quando estão tentando escondê-lo. Eles podem sentir quando alguém se tornou distante ou infeliz e sabem como ajudá-los. 3. Eles definiram seu propósito na vida. Mais uma característica interessante dos superempatas é que eles têm um propósito claro na vida. Eles sabem por que estão aqui e sabem o que querem realizar. Eles sabem qual é sua missão e não perdem tempo tentando descobrir. Eles já sabem qual é o seu propósito e passam seus dias trabalhando para isso. Isso lhes dá um senso de direção que os empatas normalmente não têm. Eles não se sentem perdidos ou confusos sobre para onde sua vida está indo, porque eles já têm um objetivo em mente para si mesmos. Isso os ajuda a manter o foco em seus objetivos e os impede de perder o controle das coisas que mais importam para eles. E qual é o seu propósito na vida? Claramente, é algo relacionado a ajudar e fazer outras pessoas felizes. E é assim que eles podem viver suas vidas ao máximo. Mas você já definiu seu propósito de vida? Mas quando se trata de experimentar a paz ao ajudar os outros, pode ser que você não esteja vivendo sua vida alinhada com um senso de propósito mais profundo. As consequências de não encontrar seu propósito na vida incluem uma sensação geral de frustração, apatia, insatisfação e uma sensação de não estar conectado com seu eu interior. É difícil cuidar dos outros quando você não está se sentindo em sincronia. 4. Eles só veem o bem nas pessoas. Aqui está outra superpoder de superempatas. Eles só veem o lado bom das pessoas, e não se sentem atraídos pelos lados ruins das pessoas. A maioria de nós geralmente vê o lado ruim das pessoas primeiro, e então começamos a julgá-las por isso, certo? Vemos alguém sendo rude, e achamos que é uma pessoa ruim. Vemos alguém sendo desonesto, e achamos que é um mentiroso. No entanto, superempatas não fazem isso. Eles só veem o lado bom das pessoas, e não serão atraídos pelos lados ruins das pessoas. Eles são capazes de ver o lado bom de todos, mesmo que não seja óbvio à primeira vista. Eles são capazes de encontrar algo positivo em todos. E sabe de uma coisa? Isso os ajuda a manter sua mentalidade positiva e ficar feliz por meio de suas interações com outras pessoas. Na verdade, os superempatas podem confiar muito em outras pessoas, a ponto de parecer ingênuo para os outros. Eles só veem o lado bom das pessoas, o que torna difícil para eles entenderem quando alguém faz algo errado com eles. Eles provavelmente lutarão para aceitar a situação, provavelmente se culpando pelo mau comportamento da outra pessoa. Além disso, os superempatas estão sempre procurando o melhor nas pessoas, o que os torna grandes amigos e parceiros. Eles fazem amigos maravilhosos, e estão sempre dispostos a ouvir, se alguém precisa conversar. Eles também são pessoas compassivas e atenciosas, que estão sempre dispostas a ajudar aqueles ao seu redor. Quando eles veem alguém sendo rude, eles não acham que essa pessoa é uma pessoa ruim. Eles acreditam que uma pessoa está apenas passando por um momento difícil e precisa de ajuda. E é assim que todos devemos pensar, certo? Em vez disso, tendemos a julgar as pessoas. Mas os superempatas podem entender por que alguém agiria com raiva ou frustração, porque eles sabem como é quando a vida não está indo do seu jeito, ou quando você sente que não há ninguém a quem você possa recorrer para obter apoio. Eles têm um profundo senso de compreensão do que outras pessoas estão passando, porque também passaram por isso, então tentam não julgar os outros que também estão passando por momentos difíceis e precisam de ajuda para lidar com seus problemas e dificuldades na vida. Você sabe o que isso significa? Isso significa que os superempatas percebem que todos têm uma perspectiva diferente da vida com base em suas próprias experiências pessoais e crenças sobre como o mundo funciona.
Então, em vez de se concentrar em julgar os outros por suas ações, os superempatas tentam entender por que alguém agiria de determinadas maneiras. 5. Eles adivinham coisas que não deveriam. Já notou como algumas pessoas são capazes de adivinhar o que você está pensando? Não é só porque eles são bons em ler a linguagem corporal. Na verdade, é porque eles podem ler mentes. Bem, não exatamente ler mentes, mas eles têm uma incrível capacidade de sentir as emoções de outras pessoas e saber o que essas pessoas estão sentindo. É por isso que os superempatas costumam dizer quando alguém está mentindo, ou se alguém está chateado, mesmo que essa pessoa esteja tentando esconder suas emoções dos outros. Se você é um superempata e sabe que alguém está mentindo, é provável que essa pessoa também saiba disso. Mas, em vez de apontar a mentira dessa pessoa, os superempatas provavelmente tentarão fazer a outra pessoa se sentir melhor mudando de assunto ou oferecendo apoio o máximo possível sem tentar provar que estão certos. A mesma coisa acontece quando eles sentem que alguém está triste ou chateado com alguma coisa. Eles tentam o seu melhor para fazê-los se sentirem melhor sem tentar apontar o dedo para quem pode ser responsável por seus sentimentos ruins. Por que isso acontece? Bem, superempatas têm uma habilidade quase sobrenatural de adivinhar coisas que eles não deveriam saber. Talvez eles saibam como alguém está se sentindo, ou o que eles vão fazer a seguir. É quase como se eles tivessem um sexto sentido, que lhes permitisse ler pessoas e situações. É claro que esses palpites nem sempre estão certos, mas acontecem com tanta frequência que são quase assustadores. Embora possa parecer que essas pessoas estão lendo seus pensamentos, elas estão sentindo como você se sente e captando sinais não verbais. Então, como você pode ver, os superempatas estão muito sintonizados com os sentimentos dos outros e geralmente sabem o que vai acontecer a seguir. O resultado? Um superempata pode adivinhar o que você está pensando e como está se sentindo. 6. Eles são muito bons em ler a linguagem corporal. Este pode parecer um pouco estranho, mas sim, superempatas são muito bons em ler a linguagem corporal. Não é apenas porque eles são treinados para ler as pessoas, é porque eles podem captar sinais sutis e emoções que outras pessoas podem perder. Eles podem dizer se você está mentindo, se está chateado, ou mesmo se está bravo apenas pela maneira como move a boca ou as mãos. Por exemplo, quando um superempata vê uma pessoa movendo muito as mãos quando fala, é provável que essa pessoa esteja nervosa com algo e tente esconder isso dos outros. Por outro lado, quando alguém parece muito quieto e calmo, é provável que essa pessoa esteja entediada com o que está acontecendo ao seu redor, ou totalmente no controle da situação. Um superempata é extremamente sensível a esses tipos de detalhes e muitas vezes será capaz de sentir o que outra pessoa está sentindo apenas olhando para ela. Claro, nem todo mundo tem essa habilidade, então não se preocupe se você achar que não tem. Não é algo com que todo mundo nasceu, e algumas pessoas podem ter perdido com o tempo devido à falta de uso. Mas os superempatas estão muito sintonizados com os sentimentos dos outros e geralmente sabem o que vai acontecer a seguir. Isso porque eles têm um maior senso de consciência quando se trata de seus arredores. Eles podem sentir mudanças sutis nas expressões faciais das pessoas, linguagem corporal e tons de voz, o que os ajuda a determinar o que alguém está sentindo ou pensando, sem que essa pessoa lhes diga. Também permite que eles vejam o mundo de maneira diferente da maioria das pessoas. Por exemplo, se você contar a um superempático sobre o seu dia, eles provavelmente já saberão que algo ruim aconteceu antes mesmo de você contar a eles sobre isso. Eles também podem oferecer sugestões sobre como você pode se sentir melhor, mesmo que você não tenha dito nada sobre isso ainda.
Este é apenas um exemplo de como os superempáticos geralmente sabem das coisas antes da maioria das outras pessoas, e às vezes até antes que essas coisas aconteçam. 7. Eles sabem como liberar suas emoções. Você tem dificuldade em deixar de lado suas emoções? Você se pega segurando sua raiva, tristeza ou frustração por muito tempo? Se sim, pode ser porque você tem problemas para se expressar. Mas e os superempatas? Eles são capazes de liberar suas emoções rapidamente e sem problemas. Eles não retêm seus sentimentos por muito tempo e não os mantêm engarrafados dentro deles. Isso porque eles são capazes de sentir as emoções dos outros, o que torna mais fácil para eles entenderem o que estão sentindo. Também torna mais fácil para eles trabalharem com essas emoções por conta própria, o que significa que eles podem se livrar delas mais facilmente do que a maioria das pessoas. Assim como os superempatas são capazes de captar os sentimentos dos outros, eles também são capazes de sentir o que os outros estão sentindo. Isso pode tornar muito difícil deixar as coisas acontecerem, porque eles estão sempre captando as emoções das pessoas ao seu redor. Eles também podem sentir que outras pessoas querem que eles estejam mais emocionalmente disponíveis do que estão naquele momento. Mas eu entendo, liberar emoções pode ser difícil para pessoas comuns, especialmente se você estiver passando por um momento difícil. 8. Eles sentem as emoções de outras pessoas como suas próprias. Você sabe o que significa empatia? A empatia é a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos do outro. É a capacidade de olhar para as coisas dos sapatos de outra pessoa e sentir o que ela está sentindo. E adivinhe? As pessoas que têm essa capacidade em alto grau são chamadas de superempatas. Eles sentem as emoções de outras pessoas como se fossem suas próprias. É por isso que os empatas costumam ser muito sensíveis, compassivos e atenciosos. Eles podem sentir o que outras pessoas estão passando emocionalmente, o que os faz querer ajudá-los da maneira que puderem. Eles geralmente sentem mais profundamente do que os outros, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque permite que eles se conectem com os outros em um nível mais profundo. Além disso, torna-os mais criativos e imaginativos do que a maioria das pessoas. Eles tendem a ser artistas e músicos naturais, porque veem o mundo de maneira única. Isso também os ajuda com suas habilidades de resolução de problemas, pois eles podem ver as coisas de muitas perspectivas diferentes ao mesmo tempo. Parece impressionante, certo? Mas não tire conclusões precipitadas ainda, e aqui está o porquê. Como os superempatas são altamente sensíveis, eles podem sentir as emoções que os outros estão experimentando. Isso pode ser uma bênção e uma maldição. O fato é que os superempatas tendem a ser facilmente dominados pelas emoções dos outros ao seu redor, mesmo que essas emoções não sejam direcionadas a eles pessoalmente. Isso pode dificultar que os empatas passem tempo com grandes grupos de pessoas, ou saiam em locais públicos, onde há muitas pessoas ao seu redor, porque muitos sentimentos diferentes estarão bombardeando seus sentidos ao mesmo tempo. Mesmo estar perto de uma ou duas outras pessoas que estão sentindo emoções negativas pode fazer um empata se sentir esgotado, porque ele também está captando esses sentimentos à distância. É por isso que os empatas tendem a ser introvertidos e gostam de passar o tempo sozinhos para que possam recarregar. 9. Eles têm dificuldade em não se importar. E o sinal final dos superempáticos, que estamos prestes a descrever, é que eles têm dificuldade em não se importar, o que pode ser bom e ruim. É bom porque os empatas não suportam ver outras pessoas com dor ou sofrimento. Eles querem ajudá-los da maneira que puderem, especialmente se essas pessoas estiverem próximas a eles. Por exemplo, se o amigo de um empata está se sentindo para baixo ou chateado com algo que aconteceu em sua vida, o empata vai querer fazer
o que puder para que o amigo se sinta melhor novamente. O mesmo vale para membros da família, e até mesmo estranhos que eles podem encontrar, e que estão passando por um momento difícil. A capacidade empática de sentir o que os outros estão sentindo torna difícil para eles não se importarem com o que acontece a seguir na vida daqueles ao seu redor. E é ruim, porque os empatas muitas vezes se machucam quando alguém próximo a eles está sofrendo emocionalmente, e eles não sabem como ajudá-los. Por exemplo, se o pai de um empata está passando por um divórcio, o empata provavelmente sentirá as emoções negativas que seu pai está experimentando também, porque ele está intimamente conectado a ele em um nível profundo. A mesma coisa vale para amigos e outros membros da família, que podem estar passando por momentos difíceis em suas vidas. Suas emoções negativas começarão a afetar o empata também, já que eles tendem a assumir todos os seus sentimentos como seus, mesmo sem perceber, às vezes, até que seja tarde demais. Isso significa que os superempatas têm muita dificuldade em não se importar com outras pessoas e suas lutas. Isso não é algo que eles podem desligar, mesmo que eles quisessem. Eles se preocupam com tudo e todos, o que pode ser uma característica boa, mas também pode ser ruim. Não é incomum que os empatas sofram de depressão e ansiedade. Eles têm um desejo tão forte de ajudar outras pessoas que provavelmente ficarão deprimidos, porque não são capazes de ajudar todos os necessitados. Como os superempatas impactam a sociedade? Agora, depois de entender os sinais mais típicos de um superempata, vamos discutir o impacto geral dessas pessoas na sociedade. Embora algumas pessoas possam ver os superempatas como um incômodo ou um fardo, eles realmente causaram um impacto positivo na sociedade por causa de suas habilidades únicas de sentir o que os outros estão sentindo. Superempatas impactam a sociedade de muitas maneiras positivas. Mas adivinhem? Às vezes, eles podem até ter uma influência negativa na sociedade. Vamos dar uma olhada nessas influências positivas e negativas dos superempatas sobre a sociedade. 3 principais benefícios de ter um superempata na sociedade. 1. Eles ajudam os outros sendo compreensivos e compassivos. Em primeiro lugar, os superempatas ajudam os outros simplesmente sendo compreensivos e compassivos. Eles podem sentir o que os outros estão sentindo, e podem entender as emoções de outras pessoas de uma maneira que a maioria das pessoas não consegue. É por isso que muitas vezes são capazes de dar muito apoio a seus amigos, familiares e até estranhos. Quando alguém precisa falar sobre seus problemas, os superempatas estão sempre lá para ouvir, porque têm uma capacidade inata de sentir quando alguém está passando por um momento difícil e precisa de ajuda. Eles fazem amigos e têm parceiros maravilhosos, porque estão sempre dispostos a ouvir e dar conselhos. Além disso, os superempatas podem ser indivíduos muito compassivos, que realmente se preocupam com o bem-estar dos outros. Eles não têm medo de mostrar suas emoções e deixar seus sentimentos brilharem. Eles não hesitam em mostrar o quanto se importam com aqueles ao seu redor, o que significa que a maioria das pessoas gosta de tê-los como amigos por causa do apoio que eles dão a eles durante os momentos difíceis da vida. 2. Eles são ótimos conselheiros ou terapeutas. Ser superempata é muito útil para a sociedade, porque eles são ótimos conselheiros ou terapeutas, porque entendem muito bem o lado emocional das coisas. A razão pela qual eles são bons conselheiros é que eles são perspicazes e têm um forte desejo de ajudar as pessoas. Eles são capazes de sentir o que os outros estão sentindo, o que significa que eles podem ajudar as pessoas que estão lutando com suas emoções. Eles também podem ajudar as pessoas que estão lutando com depressão ou ansiedade, sentindo o que estão passando e dando-lhes o apoio emocional de que precisam. Os superempatas são ótimos conselheiros, porque realmente se importam com os outros e querem vê-los felizes. 3. Eles costumam doar dinheiro ou se voluntariar.
E o terceiro benefício de ter superempatas na sociedade é que eles costumam doar dinheiro ou se voluntariar. A razão pela qual eles costumam doar seu tempo e dinheiro é que eles se preocupam com os outros e querem ajudar aqueles que estão com dificuldades. Eles sentem as emoções dos outros, o que significa que eles entendem como é ter dificuldades financeiras ou sofrer bullying na escola. E eles também ajudam outras pessoas doando dinheiro para a caridade e ajudando outras pessoas financeiramente, quando estão em condições de fazê-lo. Eles podem então ajudar oferecendo-se ou doando dinheiro para que aqueles que são menos afortunados do que eles possam ter uma vida melhor. Como superempatas podem causar problemas na sociedade? Mas, infelizmente, essas pessoas também impactam a sociedade de maneira negativa. Embora seja verdade que os superempatas ajudem os outros, eles podem causar problemas se ficarem muito envolvidos emocionalmente com os problemas de outras pessoas. Por exemplo, se você está em um relacionamento com um empata, tome cuidado para não sobrecarregá-lo com seus problemas. Você também deve ser aberto com eles. Você não pode mentir para eles, ou guardar segredos, porque eles descobrirão, e isso ferirá seus sentimentos. Você também deve ter cuidado para não tirar proveito de sua boa natureza. Você também deve cuidar de si mesmo, e atender às suas próprias necessidades. Finalmente, os superempatas precisam ter certeza de que você se importa com eles, e aprecia tudo o que eles fazem por você. Como você pode ver, os superempatas são indivíduos que têm níveis extremamente altos de empatia. Embora constituam uma porcentagem muito pequena da população, suas habilidades únicas podem ter um grande impacto na sociedade. Superempatas experimentam as coisas em um nível muito mais profundo por causa de seus sentidos aguçados. Eles também podem ler as pessoas de maneiras que a maioria das outras pessoas não consegue. Portanto, lembre-se de que, se você sente que tem uma visão excepcional dos pensamentos e sentimentos dos outros, também pode ser um superempata. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar, só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.